Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Busutti, diretor de operações e responsável pela gestão profissional de obras do escritório da Aline Tonassi. E hoje estamos aqui em mais uma obra para mostrar o andamento dela, mas como pode ser observado, essa obra já está em um estado mais avançado, né? A gente pode ver que aqui já tem uma boa parte da marcenaria por sinal, que é da Dimari Planejados, muito organizado e muito bem acabado, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar aqui pela cozinha. Na verdade, vamos começar pela área social. E aí a gente vai falando ponto a ponto ainda do que falta, do que vai ser feito, para mostrar para vocês como é o processo de trabalho e administração profissional das obras, tá? Então, essa parte aqui, esse mobiliário, será a ilha, né? Eles estão montando ela vem toda modular, toda em partes, né? E vai montando os módulos. Posteriormente, ela fica na posição. Então aqui na ilha a gente vai ter uma série de eletros, a gente vai ter um cooktop, a gente vai ter um forno elétrico, a gente vai ter uma torre de tomada, nós vamos ter também um micro-ondas e aqui na parte da frente, depois eu coloco uma imagem 3D para vocês observarem, aqui na parte da frente nós vamos ter a adega e aqui na parte de trás nós vamos ter a geladeira, nós vamos ter a máquina de lavar louça e um filtro aqui em cima. E um ponto importante aqui a ser observado nessa área social, que é muito interessante, é a parte da churrasqueira. Ela terá uma porta, aqui em cima tem até um suporte que já foi instalado, e essa porta ela tem o seu propósito de tampar ali a boca da churrasqueira, né, para disfarçar essa abertura. Aqui desse lado vai ter uma porta de giro, né, com o objetivo também de ocultar a parte da área de serviço, facilitando assim, deixando esse ambiente mais discreto, certo? Então, é isso. Então, vamos lá. Então, olhando aqui de uma forma global, o que acontece? A gente já não consegue mais ver os pontos de alterações, mas foram muitas intervenções nesse apartamento, uma vez que ele foi pego zero, né? Foi entregue pela construtora e os clientes contratou o serviço do escritório e a gente fazendo a gestão de todo o serviço, tá? De todas as modificações. Então aqui nas paredes foram diversas alterações, como tomadas, alterações de pontos de ar-condicionado, alterações de pontos de televisão, antena desse lado, muitos pontos de LED, como pode ser observado ali mais próximo. Mas antes de chegar lá, vamos mostrar aqui, ó. Tem alguns fios aqui, e esses fios são para as seguintes situações. O perfil de LED que será instalado aqui embaixo e o perfil de LED que será instalado deste lado na área de serviço. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Então aqui vai ter um balcão na parte de cima e aqui em cima vai ter um perfil de LED para iluminar a bancada que ficará aqui. Aqui será instalado o aquecedor de passagem e assim sucessivamente. Então foram diversas alterações, como por exemplo aquele ponto de tomada que está ali. Ele inicialmente era nesse ponto, então foi alterado para lá, conforme o projeto. E toda a parte elétrica da ilha, ela sai daqui de baixo, ó. Então note que tem uma série de fios, inclusive fios mais grossos. Então para quem pretende colocar fogão de indução, tem que olhar com atenção o manual de instruções, uma vez que a manual de instalação, né, uma vez que ali eles determinam a potência de instalação, tá? Então é isso. Então foram feitas diversas alterações aqui. Então seguindo aqui pela parte da circulação, mas antes vamos dar mais uma olhadinha nesse visual. Que comece a primeira filmagem nesse formato, depois à medida que for evoluindo a gente vai passando novamente, já mostrando ponto a ponto aí o avanço das obras, o avanço das instalações, tá? O importante aqui também, toda a parte de rede, né? O cliente pediu ali para fazer a rede cabeada na casa dele, para ter uma certa estabilidade na utilização dos dados. Então, seguindo aqui na circulação, nós temos o seguinte, nós temos o lavabo aqui como o primeiro ambiente, certo? O lavabo, como pode ser observado, ele ainda está protegido devido à falta de finalização, uma vez que ainda não chegou a textura que será aplicado nele, então não foi retirado as proteções. Então, assim que chegar esse material, será aplicado e posteriormente retirado, certo? Então, dando sequência aqui, andando pela circulação, até com um pouco de dificuldade devido à quantidade de móveis, mas vamos lá. Então esse daqui é o quarto da filha, o quarto da menina. Então posteriormente eu vou colocar uma imagem 3D para a gente poder contextualizar melhor. Então nesse ponto aqui já tenho as esperas das prateleiras de LED.
E nessa outra parede, aqui nesse interruptor, nós temos algumas alterações por conta da iluminação. Então aqui foi feito algumas alterações e nessa parede aqui também. Foram feitas algumas alterações na parte de cima, como esperas de LED para as prateleiras, tanto nessa parede quanto nessa parede. Aqui também haverá perfil de LED. Então foram alterados também os pontos de antena, ponto de dados e aqui em cima um ponto importante. O cliente optou por não instalar o ar-condicionado neste momento. Então, qual foi a resolutiva? É de deixar preparado, deixar aberto ali em cima, uma vez que aqui irá um painel de madeira e posteriormente, no futuro, né, quando ele achar necessário, ele achar por bem fazer a instalação, só será feita a abertura do painel de madeira e feita a instalação do ar-condicionado. Porém, a infra já fica tudo preparada, certo? Dando sequência na circulação, a gente vai para o quarto do filho. Como pode ser observado, tem bastante material aqui. E aqui um ponto importante a ser observado, que devido a esse lado da parede, esse ressalto ser uma coluna, aqui não tem como quebrar, não tem como fazer um embutimento. Então, foi feito de sobrepor. Então, perceba que está até solto ali, uma vez que o pessoal da marcenaria vai verificar se os corrugados nos suportes vão dar o tamanho ou não. Caso não dê o tamanho, simplesmente tira ali os suportinhos cinzas que estão prendendo os corrugados, né, e faz a forma de fixação de alguma maneira diferente. Tá? Por isso que eles estão meio soltos ali. Então desse lado aqui vai um ponto de energia e embaixo ali nós temos rede, temos antenas, temos a parte de alimentação elétrica. Tá certo? Aí nesse ponto aqui que não houve nenhuma alteração e desse lado aqui também não, somente alterações de tomada devido à iluminação, que a gente vai mostrar posterior. Aí mostra somente a iluminação, que depois a gente mostra de uma vez. Então, dando sequência aqui, entrando na suíte do casal, nós temos também várias alterações. Originalmente não tinha nenhum desses pontos aqui, então foram feitos os pontos para poder fazer a ligação, né? Ligar e desligar as lâmpadas, colocar ali um USB para poder fazer o carregamento dos celulares, entre outras. Deste lado aqui também nós temos diversas alterações, também não tinha aqui em cima esses pontos de alimentação, de antenas, de dados. Lá no cantinho, eu vou colocar também aqui a imagem 3D para a gente poder observar, tem dois fios lá no cantinho que serão os fios de iluminação da parte de LED. Embaixo ali a gente tem os interruptores para poder fazer o acionamento das luzes, certo? Então, dando sequência aí, a gente tem aqui o banheiro da suíte, e no banheiro da suíte a gente tem também algumas alterações, pois haverá um painel aqui em cima com alimentação, com a iluminação de LED, tanto em cima quanto embaixo. Também já está pronto, como pode se observar também a pintura já está ok, o cimento queimado ficou bem bacana. Dando sequência, a gente entra no banheiro social, onde também houveram diversas intervenções, em especial aqui na parte de iluminação. Foi feita a preparação e a espera dos perfis de LED para poder ser instalados posteriormente. E também foi feita a finalização das pinturas com o cimento queimado, da mesma forma que no banheiro da suíte. Ok? Então vamos lá. Dando sequência, nós temos aqui uma visão mais ampla do corredor. E aí a gente vai agora falar um pouquinho sobre as iluminações. E um ponto a ser observado é a questão da iluminação. Olhando assim, de forma nua, sem muito conhecimento, a gente acaba pensando que é muita luz, tal. Entretanto, observando de forma micro o projeto luminotécnico, a gente começa a observar que cada ponto de iluminação ela faz uma função diferente. Como, por exemplo, se a gente pegar essa sequência de 4 spots de par 20 mais essa placa, ela tem a função de iluminar a área de serviço da cozinha. Então, nós teremos a ilha aqui de forma transversal, ela está no sentido longitudinal, então posteriormente vai ser em outra posição. E a cozinha aqui. Então, essas luzes ela tem a função de iluminar esse corredor. Posterior, a gente vai ter a ilha aqui nesse mesmo sentido e teremos essas 3 lâmpadas aqui, mais 2 de um lado e 2 do outro para fazer o apoio, uma iluminação direta dessas 3 e indireta dessas 4. Mais para frente, olhando essa sequência de lâmpadas, olhando depois ali pelo projeto, a gente vai observar que ela está iluminando a área do sofá, a área do tapete, onde ficará ali de frente para a tela, uma vez que a televisão ela vai ficar lá no fundo, ali onde tem aqueles cabos ali.
Depois eu coloco aqui uma imagem 3D para vocês visualizarem melhor. Então, um ponto muito importante é realmente fazer um projeto luminotécnico, mas não só luminotécnico, mas o projeto em si como um todo. Uma vez que essa obra nós não tivemos nenhum problema de intercorrência. Nada, saiu tudo conforme projetado e planejado. Isso acontece porque foi realizado um projeto de interiores, certo? E foi contratado uma pessoa responsável para fazer a gestão desse projeto. E com isso a gente consegue chegar em situações como essa, sem estresse para o cliente, sem problemas, sem retrabalho, sem gasto de dinheiros extras. E essa é a ideia que a gente tenta passar sempre para os clientes. Dando uma olhada aqui na iluminação dos quartos, a gente também percebe uma certa sequência. A gente percebe 4 spots fazendo uma função, mais 3 spots fazendo outra. E aqui nesse ambiente, como a gente já viu, temos prateleiras iluminadas com LEDs nessa parede e nessa daqui onde vai ficar o painel de televisão, certo? E aí, dando sequência, a gente tem aqui no corredor também 3 lâmpadas. Eu vou acendê-las aqui para a gente poder ver como ela fica. Olha só que bacana, fica uma sequência, fica delicado, nada grosseiro. Aqui no quarto também, na suíte, né? A gente tem os spots de apoio aqui para os móveis, para o roupeiro. E no quarto também a gente pode observar que a iluminação está distribuída. Então, por ser um ambiente aqui clean, mais aconchegante, a iluminação ela fica mais distribuída, certo? E nos banheiros também. A gente tem 4 spots aqui, fora os apoios de iluminação de LEDs. E no banheiro social também. A gente tem aqui, olhando para o teto, né? A gente tem 4 spots mais o apoio do LED. Aqui no quarto do menino também, 4 spots no teto. E mais 2 aqui no cantinho, fazendo o apoio para o roupeiro que ficará nessa posição. Certo? Então é muito importante aí a gente sempre pensar nos projetos, uma vez que ele guia o pessoal de execução, os empreiteiros, os eletricistas, de uma forma mais assertiva, para não gerar dúvidas, para não gerar retrabalho. Tá certo? Então é isso, pessoal. Caso tenha gostado, dê um joinha pra gente aí, dê um apoio para nós. Estamos começando nessa metodologia de vídeo, mostrando as nossas obras, as nossas gestões profissionais aí de administração, de uma forma que a gente consiga cada vez mais agregar para o cliente, trazendo menos problemas e mais soluções. Tá certo? Gostou? Entre em contato, vou deixar os contatos aqui embaixo dos nossos canais de comunicação. Entre em contato com a gente lá no escritório para tirar dúvidas ou de repente fazer um orçamento. Tá joia? Um forte abraço a todos, até mais!